Boa noite, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Em louvado. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O meu nome é Wilton, Eu sou a Sônia. somos casados há quase 40 anos, vamos fazer 40 anos no final do ano. Temos 2 filhos e 2 netas. E 2 Que netas. são minha vida. E hoje nós estamos aqui, para falar um pouquinho da nossa vida, dar um pouco de testemunho do que é a nossa vida cristã. Santa Catarina de Sena, ela diz que nada de bom se consegue sem esforço. Uma frase que eu gosto muito, né? E eu quero dizer para vocês que, com certeza, o esforço da Sônia, durante a vida dela, que ela hoje tem aquilo que é de bom, que eu tenho quase certeza disso. Porque eu não fui criado na igreja católica, eu não fui criado na igreja, aliás. Pelo contrário, eu tinha um ódio da igreja, eu não gostava de nada da igreja. Eu sempre fiz a primeira comunhão, para vocês terem uma ideia, no dia do meu casamento. Mas fiz a comunhão sem nenhum conhecimento, sem nada, apenas fiz a primeira comunhão porque ela queria casar e comungar, Então eu fiz por isso, mas eu mesmo, não, aquilo para mim naquele momento não teve nenhum significado, pelo contrário. Só para vocês terem uma ideia, para não alongar muito, no dia do batizado da minha filha, eu entrei na igreja fumando e o padre disse que não podia fumar dentro da igreja. Eu quase que briguei com o padre. Ele queria pegar o padre. Ela que não permitiu. E eu era assim, eu buscava a felicidade, a minha felicidade, no prazer, na bebida, no sexo, E ela que superava tudo isso, Se hoje eu estou na igreja, se hoje eu estou com Deus, eu agradeço a ela. Sim, foi o início no nosso casamento foi bem complicado, porque eu já tinha assim uma caminhada, um pouco na igreja, só de missa, mas tinha uma caminhada. Até quando a gente estava noivo, já tem uma vez chegou lá em casa e queria ir embora brigando comigo porque eu estava na igreja. Então já começava a fazer isso escondido dele também. E quando a gente casou não foi diferente. Comecei a ir para grupo de oração, participar de missa, tudo escondido dele, porque ele não queria. Então foi assim, perseverança, em pedir a Deus, um homem de Deus, e graças a Deus já há alguns anos eu consegui essa graça. Uma graça mesmo, um homem de Deus, um marido de Deus. Isso aí. E tudo isso se deve ao quê? Ao meu encontro com Deus. No momento em que eu abri o meu coração para Deus, eu me lembro que a minha conversão se deu através do encontro de casais com Cristo. E numa palestra onde os pregadores, eles falavam da vida com os filhos, do diálogo com os filhos. E ela estava grávida, da nossa primeira filha, e aquilo dali me levou muito a refletir. Eu fui fazer um encontro de casais para agradar ela, porque para mim igreja não tinha sentido nenhum, mas ela queria tanto que eu fui fazer para agradar ela. Mas naquela palestra ali, no diálogo com os filhos, eu pude perceber o quanto eu estava afastado e minha esposa estava grávida esperando uma filha. O que seria da minha vida a partir daquele, se eu não mudasse, se eu não transformasse a minha vida. Mas depois eu fiz o cursilho e dentro do cursilho eu tive um encontro muito grande com Deus. No momento, dentro do cursilho, eu tive uma experiência muito forte com Deus ali dentro. E quando eu desci de lá, eu resolvi abandonar a vida de pecado e passar a viver uma vida realmente em Deus. A partir daquele momento ali,
eu tomei a decisão. Sentei na cama com ela, confessei o meu pecado, falei de tudo que eu estava vivendo e prometi para ela que dali por diante eu nunca mais voltaria a fazer o mesmo que eu estava fazendo. Na medida em que, né, a gente foi se aprofundando na igreja, né, fazendo os encontros, os eventos, participando, né, a gente vê que a nossa família, a nossa casa vai se envolvendo assim, em fé, na palavra de Deus. E aí começa uma comunidade, a gente querer evangelizar dentro de casa. A minha casa tornou-se assim um lugar onde a gente busca transmitir a presença de Jesus, a presença de Maria. Por menos que a gente faça os mínimos de detalhe, a gente faz questão, né, de fazer oração antes, de agradecer, nada muito longo, porque quando as pessoas não estão assim inseridas na mesma situação que você, fica chato. Então a gente tem que ter discernimento e sabedoria também para isso. Mas sempre colocar que sem ele a gente não é nada. Não somos mesmo exemplo, né? Mas a gente temos os nossos defeitos, temos as nossas qualidades também, as nossas divergências, brigamos também como qualquer um, mas a gente, nesse meio tempo, a gente aprende a perdoar. E é por isso que estamos, né, com 40 anos de casado. A vida de casado a gente sabe que não é fácil. Mas em Deus, com Ele e por Ele, a gente resiste, a gente suporta, a gente leva ao caminho. A gente já passou por diversas dificuldades na vida, né? Em todos os sentidos, mas também principalmente na dificuldade financeira. Eu, com o meu encontro pessoal com Deus, aquilo que eu fui vivendo, Deus fez um chamado para mim e um chamado para viver da providência. A gente trabalhava numa empresa multinacional e quando eu tive aquele encontro com Deus, foi uma coisa muito forte na minha vida, um chamado de Deus, e nós passamos a viver da providência. Foi muito difícil no início, né? Nossos filhos acostumados com escola particular, acostumados com tudo, tivemos que colocar nossos filhos em escola pública. As dificuldades dentro de casa, foi muito difícil, né? Mas a gente superou com fé, né? Vendo o quadro lá atrás, ó, Jesus carregando a cruz, assim a gente fez. Tem que estar com Ele, não tem jeito, tem que estar seguro nas mãos deles. Crer, confiar, acreditar, saber dentro do coração que amanhã será melhor. Exatamente. E a gente viveu isso, a gente experimentou isso. E a fé nos leva a isso, né? Vocês verem que há quase 20 anos que a gente vive só da providência de Deus. Eu deixei os trabalhos, deixei tudo e passei a viver do Evangelho, né? Da pregação do Evangelho e tudo mais. E nesses 20 anos, graças a Deus, nunca faltou nada para a gente. A gente tem momentos de dificuldade, sim. Vivemos momentos difíceis, sim, né? Vivemos dificuldades tremendas na igreja, né? Passamos por um momento muito difícil na igreja, que eu digo que qualquer outra pessoa que não tivesse a fé que a gente tem, abandonaria tudo. E a gente escuta muito isso, não sei o que eles ainda continuam fazendo na igreja. Como que a gente escuta isso? Exatamente, né? E foram momentos de muita dificuldade mesmo, onde nós fomos até expulsos da igreja, né? Quando a gente não tinha feito nada, apenas simplesmente porque queríamos viver a nossa fé, né? Mas a gente superou. Eu me lembro de um dia, próximo da crisma do meu filho, e dentro da igreja, nós nos abraçamos e choramos muito, porque a gente estava passando por um momento muito difícil. Mas a fé superou tudo, né? A fé em Deus nos fez superar todas as coisas. Toda aquela calúnia, toda aquela mentira que tinham falado a nosso respeito, principalmente a meu respeito, tudo aquilo foi-se embora, né? E a verdade apareceu. Mas por que nós superamos? Por causa da nossa vida de oração, por causa da nossa fé, da nossa certeza em Deus. Outra coisa que eu não queria deixar de falar é que, graças a Deus, nós temos uma família inteira. São famílias de fé. Nada a gente faz. Nosso Natal é em cima de oração, os nossos encontros de aniversário é em cima de oração, tudo na oração.
Verdade, verdade. E isso a gente, né, queria falar aqui que a minha família é evangélica. E a gente se dá muito bem com isso, graças a Deus. Meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente tem pastores. E não há né, Uma diferença, não há né? diferença, pelo contrário, a gente se dá bem. A unidade, A né? unidade por causa disso. Não há Estamos divisão. passamos isso para os nossos filhos e agora para os nossos netos. E abrange, assim, uma família inteira. Que por mais que não esteja enganjado em nada, mas a sementinha a gente vê que foi plantada. A sementinha está ali crescendo. Exatamente, né? E nossos filhos crescem testemunhando toda essa graça, né? Então é isso. Queria deixar aqui uma palavrinha para vocês. Confia no Senhor com todo o teu coração. Não se fies na tua própria inteligência ou na tua própria vontade. E em todos os teus caminhos reconhece que Ele é o Senhor de tua vida. Amarra isso direitinho, junto com o texto. Todas as noites. Eu sei que não é fácil, mas a fé te leva a isso. Que Deus seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.